Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana. Esta é a nossa terceira aula do curso Vetores de Geometria Analítica. Vamos estudar hoje matriz inversa e determinante de uma matriz quadrada. Então vamos começar com a matriz inversa. Notem que nós temos uma matriz pertencendo ao conjunto n por n. É uma matriz quadrada, onde o número de linhas coincide com o número de colunas. E quando existe uma matriz B da mesma ordem, também quadrada, que satisfaz o fato de AB ser igual à identidade e BA ser igual à identidade, nós vamos dizer que A é uma matriz inversível. Quando isso acontece, nós vamos chamar B de A menos 1, que vai ser a inversa de A. Então, vai valer que A vezes A menos 1 é igual à identidade. Quando a matriz A é inversível, o sistema linear que tem essa matriz A como matriz de coeficientes pode ser solucionado utilizando a inversa de A. Vamos ver como aqui no teorema. Vejam só. Se a matriz A é inversível, então para cada vetor B do Rn, o sistema linear AX igual a B tem uma única solução, a qual é dada por x igual a A menos 1 vezes B. Um caso importante a ser analisado é quando o vetor B do sistema tem todas as coordenadas iguais a zero. Neste caso, nós temos um sistema linear homogêneo AX igual a vetor nulo. Então, vejam só o que vai acontecer quando A é inversível e quando A não é inversível. Então, se A tiver inversa, o sistema linear homogêneo tem apenas a solução trivial x igual a vetor nulo. Então, se tiver inversa, o sistema homogêneo tem apenas a solução trivial. E se não tiver inversa, o sistema linear homogêneo tem infinitas soluções. Estes dois resultados aqui só valem para sistemas lineares homogêneos, onde todos os termos independentes do sistema têm valor igual a zero. Quando tiver alguma coordenada não nula, o sistema é o AX igual a B. Então, esse B aqui ele pode assumir coordenadas de quaisquer valores reais. Nesse caso, se a matriz A tiver inversa, a gente tem o teorema anterior que garante uma solução para o sistema. Se a matriz A não tiver inversa, o sistema pode ter ou não solução. Ele pode ter infinitas soluções ou pode ser inconsistente. Isso vai depender das coordenadas do vetor B. Nesse caso, vocês vão recorrer à eliminação de Gauss para analisar se o sistema tem ou não solução. O próximo teorema, ele define um método para você encontrar a inversa de uma matriz. Esse método é definido na sua demonstração. O resultado diz o seguinte: se a matriz A for inversível, então A é linha equivalente com a identidade. A volta é válida também. Se o A é linha equivalente com a identidade, então A é inversível. Sempre que no teorema tiver essa sentença se, somente se, então a gente diz que vale a ida e a volta. Então, você pode ler da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, certo? Então, o resultado ele é mais forte, tá certo? Olha só, aqui nós temos a descrição do método que nós vamos utilizar para encontrar a inversa de uma matriz. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir uma matriz completa com as colunas de A e com as colunas da identidade. Então, nós vamos ter uma matriz com n linhas e duas n colunas, que são as n colunas de A mais as n colunas da identidade. Você vai colocar na ordem certa as colunas. Todas as colunas de A, em seguida, todas as colunas da identidade, ok? O próximo passo, nós vamos aplicar operações elementares nesta matriz completa para você encontrar a forma escalonada reduzida. Aí nós vamos lá naquela aula que fala da forma escalonada reduzida para você relembrar como que é as regras para que uma matriz seja chamada de forma escalonada reduzida. Ela tem que atender quais condições? O primeiro termo não nulo de cada linha tem que ser o número 1, certo? Que vai ser o pivô. Quando tivermos um pivô na coluna, tanto abaixo como acima tem que ter 0.
E se tiver zero, uma linha toda nula, essa linha vai acontecer lá no final, após as linhas que são não nulas. Então, já dá para a gente perceber que se a matriz A não tiver linha nula, a forma escalonada reduzida dessa matriz completa vai fornecer nas n primeiras colunas a matriz identidade. Vai ficar 1 na diagonal principal, 0 abaixo e acima. E nas últimas n colunas, nós vamos ter alguns valores numéricos. Vamos continuar aqui os passos deste método, olha só. Se o A for linha equivalente com a identidade, então as n últimas colunas da forma escalonada reduzida vão definir a matriz inversa de A. E nesse caso, nós teremos que a matriz completa A identidade é linha equivalente com a identidade A-1, ou seja, o A se transforma em identidade, e a identidade, com as operações aplicadas para encontrar essa forma escalonada reduzida, que foram as operações que transformaram A em identidade, vão transformar a identidade em A-1. Mas isso pode não acontecer. Se o A não for linha equivalente com a identidade, que vai ser o caso de ter linhas nulas na matriz, então o que vai acontecer? Não existe o A-1. Vamos tirar essa conclusão, que o A-1 não existe. Simples assim. Vamos ver isso no exemplo, olha só. Encontre a matriz inversa desta matriz A de ordem 3. Nós vamos aplicar o método descrito anteriormente para encontrar essa matriz inversa. Então, vamos lá, olha só. Coloque as colunas da matriz A inicialmente, em seguida as colunas da identidade. Nós colocamos esse pontilhado aqui para separar a matriz A da identidade. Ele não é necessário, a gente pode colocar as colunas uma seguida da outra. Bom, nós vamos transformar estas 3 primeiras colunas na forma escalonada reduzida, que equivale a você transformar essa primeira parte na matriz identidade. Então, nós vamos aplicar operações para que isso aconteça. Vejam só, esse 1 já é nosso pivô. Usando esse número 1, nós vamos zerar o 2 e o 1. Na linha 2, a operação vai ser linha 2 menos 2L1. E na linha 3, linha 3 menos L1. Bom, nós vamos fazer todas essas, em cada termo das linhas, esta operação. Vamos fazer aqui os cálculos da operação realizada na linha 2, vejam só. Esta operação vai nos dar como resultado os termos desta linha. Para isso, nós vamos usar os termos aqui da linha 2 e os termos da linha 1, né? Então, veja só, quando a gente fizer 2 menos 2, temos esse 0. Depois, 5 menos 2 vezes 2. Então, nós vamos ter 5 menos 4. Então, nós temos esse 1. 3 menos 2 vezes 3, menos 6. Então, nós temos menos 3. Estamos aqui, ó. Agora, continuando, ó, 0 menos 2 vezes 1, menos 2. 1 menos 2 vezes 0, 1. E 0 menos 2 vezes 0, 0. Então, nós encontramos aqui, ó, todos os termos da linha 2. Agora, nós vamos lá para a linha 3. Então, vou apagar aqui. Ó, vamos agora trabalhar com a linha 3 e com a linha 1. Então, vamos lá. Ó, nós vamos encontrar esses resultados aqui, ó. Então, vamos lá, ó. 1 menos 1, 0. 0 menos 2, menos 2. 8 menos 3, 5. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. Pronto, nós fizemos as operações na linha 1 e na linha 2 para zerar abaixo do pivô. Então, nós temos aqui um pivô e 0 abaixo. Agora, o que o algoritmo de Gauss fala? O que a eliminação de Gauss fala? A gente vai desconsiderar a linha que tem o pivô e vamos trabalhar com o restante da matriz, procurando a primeira coluna não nula. Então, aqui está, ó, composta pelo 1 e menos 2. O topo é diferente de 0 e já é o número 1.
Então, nós vamos considerar esse 1 sendo pivô. E agora, como nós queremos forma escalonada reduzida, nós vamos zerar tanto abaixo como acima. Então, nós vamos zerar o 2 da linha 1 e o menos 2 da linha 3. Para trabalhar na linha 1, você vai fazer o cálculo L1 menos 2 vezes L2. Sempre vai usar a linha do pivô, notem. Essa multiplicação, ó, é feita na linha do pivô. Então, 1 menos 2 vezes linha do pivô, L3 mais 2 vezes linha do pivô. O sinal usado aqui sempre é o sinal oposto do número que você quer zerar. Então, pessoal, agora nós vamos usar a linha 1 e a linha 2 para encontrar essa linha 1 aqui. Vamos lá para os cálculos, ó. L1 menos 2 vezes L2. Então, 1 menos 2 vezes 0. Vamos anotar aqui? Ó, 1 menos 2 vezes 0 dá esse 1. Depois, L1, né? Vamos começar aqui nesse 2, ó. 2 menos 2 vezes 1, 0. 3 menos 2 vezes menos 3, dá menos com menos dá mais, né? 2 vezes 3, 6. Então, opa, dá esse 9. Em seguida, 1 menos 2 vezes 2, vai ficar 1 mais 4, esse 5. Depois, 0 menos 2 vezes 1, menos 2. E 0 menos 2 vezes 0, esse 0. Ok? Então, nós trabalhamos aqui com a linha 1. Agora, nós vamos trabalhar a operação na linha 3. Vamos usar estes termos e os termos da linha 2, que são os termos que tem pivô, para a gente encontrar esta linha. Então, vamos lá, ó. Linha 3 mais 2 vezes linha 2. 0 mais 2 vezes 0. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, menos 2 mais 2 dá esse 0. 5 mais 2 vezes menos 3. 5 menos 6 dá esse menos 1. Depois, menos 1, mais 2 vezes menos 2, vai ficar menos 5. 0 mais 2 vezes 1, 2. E 1 mais 2 vezes 0 dá 1. Pronto, nós temos agora o pivô na linha 2 e os demais termos são 0. 0 abaixo e 0 acima do pivô. Agora, desconsidere a primeira e a segunda linha. A última linha da matriz é essa. Tem um menos 1 aqui. Nós vamos transformar em 1 multiplicando por menos 1. Então, L3 vai retornar menos L3. E aí, nós vamos ter, ó, mudou o sinal de todos os termos da linha 3 e deixou 1 sendo positivo. Agora, este 1 que é o pivô, tem que ter 0 acima dele, porque agora nós estamos falando da forma escalonada reduzida, né? Então, para zerar acima, olha só, na primeira linha você vai fazer L1 menos 9 L3. E para zerar o menos 3, você vai fazer L2 mais 3 L3, certo? Então, vamos lá fazer os cálculos. Então, agora você vai usar a linha 3, vamos começar com a linha 1. E linha 1, para encontrar estes termos. Então, ó, vamos aqui desde o primeiro termo, ó. 1 menos 9 vezes 0, 1. 0 menos 9 vezes 0, 0. 9 menos 9 vezes 1, 0. 5 menos 9 vezes 5. Então, 5 menos 45, menos 40. L1 menos 2. Estamos aqui, ó. Menos 2, menos 9 vezes menos 2. Menos 2. Menos 9 vezes menos 2 dá mais 18. Então, nós temos esse 16. E 0 menos 9 vezes menos 1 dá mais 9. Temos aqui esse 9. Então, terminamos com a linha 1. E agora, por último, vamos trabalhar com a linha 2. Então, agora linha 3 e linha 2, ó. Aqui está onde nós vamos encontrar esses resultados. Então, vamos lá. Então, agora, lá na linha 2, ó. 0 menos 3 vezes 0, 0. 1 menos 3 vezes 0, 1.
Menos 3 mais 3, 0. Vamos aqui agora, ó, esse menos 2. Menos 2 mais 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar 13. 1 mais 3 vezes menos 2, menos 6. Então, nós temos menos 5. 0 mais 3 vezes menos 1. Então, nós temos menos 3. E assim, nós chegamos na forma escalonada reduzida, que foi equivalente aqui a transformar a matriz A na identidade, ou tentar. Aqui nós conseguimos, a gente tentou e conseguiu. Então, quando essas três primeiras colunas da matriz, que corresponde à matriz A, é linha equivalente com a identidade, o que acontece? Estas últimas três colunas, que correspondem à forma escalonada equivalente à identidade, vai ser a menos 1, que é uma igualdade. Ah, não, que é equivalente mesmo, é equivalente a menos 1, que é exatamente essa parte aqui, ó. Então, quer dizer que essa parte aqui é o resultado, é o A menos 1. E essa parte aqui é a identidade de ordem 3, ou seja, a gente tinha iniciado a matriz com A e 3. Aí nós aplicamos uma série de operações elementares e chegamos numa matriz do tipo I3A menos 1. Portanto, só reforçando, quando a gente aplica as operações elementares na matriz completa A identidade, se for possível a gente transformar a matriz A em identidade, isto é, se A for linha equivalente com a identidade, consequentemente a matriz identidade vai ser linha equivalente com a inversa de A. E a gente conclui então que A menos 1 é a matriz cujas colunas são essas três últimas colunas da matriz completa escalonada. Ou seja, essa matriz aqui é a matriz escalonada reduzida, equivalente com a matriz lá inicial, que é a nossa matriz A identidade, certo? Vamos ver agora um segundo exemplo. Ó, nós queremos resolver o sistema utilizando matriz inversa. Este sistema do tipo AX igual a B, a matriz A é exatamente essa matriz que a gente trabalhou no exemplo anterior. Escrevendo o sistema em forma de equação matricial, nós temos isso aqui, ó, AX igual a B, o vetor X, o vetor B. A matriz A tem a inversa A menos 1. Pelo teorema que nós vimos lá atrás, qual é a solução do sistema AX igual a B? A solução é A menos 1 vezes vetor B. Então, nós vamos efetuar esse produto de matrizes aqui. Lembrando de multiplicar, ó, linha vezes coluna, acho o primeiro termo. Mudou de linha, linha vezes coluna, acho o segundo termo. E por último, linha vezes coluna, a gente acha o terceiro termo. Então, esse aqui é o vetor solução do sistema. Mais um exemplo, ó, vamos mostrar agora que esta matriz não tem inversa. Nós vamos fazer o mesmo método. Colocar a matriz completa à identidade e aplicar operações elementares para encontrar a forma escalonada reduzida. Bom, então vamos lá. Este 1 da primeira linha é o nosso pivô. Nós vamos zerar o número 2 e o número 1. Na linha 2, vamos aplicar linha 2 menos 2 vezes L1. E na linha 3, vamos aplicar linha 3 mais L1. Começando com a linha 2. Os valores, os termos que nós vamos obter são esses. Vamos trabalhar com os termos da linha 2 e com os termos da linha 1. Vou fazer os cálculos aqui ao lado, ó. Vamos lá, começando com esse número 2 aqui, ó. Então, nós temos 2 menos 2, temos esse 0. 4 menos 12, menos 8. Menos 1, menos 8, menos 9. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 0, 1. E 0 menos 0, 0. Agora, vamos trabalhar com a linha 3. Então, vamos agora, ó, linha 3 e linha 2. Só somando, então não vamos nem fazer o rascunho, ó. Menos 1 mais 1, 0. 2 mais 6, 8. 5 mais 4, 9. 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1.
Pronto, essa sequência de operações, que é para trabalhar com o pivô da primeira linha, nós já concluímos. Então, aqui tem um pivô e 0 abaixo dele. Desconsidere a primeira linha, trabalha agora com o restante da matriz, a primeira coluna não nula está aqui, menos 8 e 8. Nós vamos transformar o menos 8 em 1, mas aqui, observando que o número da linha 3 é o oposto do número da linha 2, o que nós fizemos? Nós somamos a linha 2 com a linha 3, para ser colocada na linha 3, para já zerar esse 8, ó. E assim, nós temos o cálculo menos 8 mais 8, ou seja, a gente deu aqui uma leve modificada nos passos do algoritmo. Como você está fazendo na mão, você pode fazer isso, mas quando você for implementar isso numa linguagem de programação, você não vai ficar fazendo casos particulares a todo exemplo, você vai trabalhar com o algoritmo fixado, os passos fixos, né, para você executar isso no computador. Aqui não, aqui a gente está fazendo e a gente já observou que somando esses dois termos você consegue zerar, então nós zeramos, ó. Menos 8 mais 8, 0. Menos 9 mais 9, 0. Menos 2 mais 1, menos 1. 1 mais 0, 1. E 0 mais 1, 1. Quando a gente chega aqui, pessoal, a gente já nota que não vai ser possível ter um pivô na terceira linha. Mas mesmo assim, a gente pegou aqui, dividiu o menos 8 por 8. A linha 2, na verdade, por 8. Vamos corrigir aqui, ó. É 2. Linha 2, linha 2. Para a gente transformar em pivô. Então, dividiu. E a gente já parou por aqui, porque podia zerar o 6 também, né? Zerava o 6. E você vai concluir o seguinte, que essas 3 primeiras colunas aqui não são linha equivalente com a identidade. Então, se isso não vai acontecer, se isso não acontece, se as 3 primeiras colunas não são equivalentes com a identidade, as 3 últimas colunas não serão equivalentes com A-1. Então, quer dizer que não existe o A-1. E essa é a conclusão que nós vamos tirar. Continuando com o nosso estudo, vamos falar um pouquinho sobre determinante. Nós vamos continuar restrito a matrizes quadrada, n por n, e vamos começar com n particular igual a 2. Então, considere uma matriz de termos A11, A12, A21, A22. O determinante dessa matriz, se a gente chamar essa matriz aqui de A, então essa expressão aqui é determinante de A. O determinante de A também pode ser expresso com estas duas barras laterais, com as colunas de A no seu interior. Vamos ler também como determinante de A. E esse determinante é igual ao número real dado por A11, A22, menos A12, A21. Esse cálculo coincide na multiplicação dos termos da diagonal principal menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária. Então, é uma boa forma da gente memorizar, da gente não ter que memorizar essa expressão. Com essa regrinha, você vai conseguir chegar nesse número sem precisar decorar esta expressão. Olha, vamos aplicar nesse exemplo. Dada a matriz A de termos 2 menos 3, 1, 5, o determinante de A nós vamos multiplicar 2 vezes 5 menos 3 vezes 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 1, menos 3, com esse menos mais 3, então vai ficar 10 mais 3, que é 13. Então, esse número real aqui é o determinante da matriz A. Continuando, vamos agora para o n igual a 3, ou seja, matriz de ordem 3. Aqui, nós vamos mostrar o valor do determinante através da regra de Sarri. Nós vamos escrever dessa forma aqui, ó, Sarrus. E nós vamos ler esse nome dessa maneira, Sarri. Então, o determinante da matriz de ordem 3, também anotado com as barras, vai ser calculado pela regra de Sarri da seguinte maneira. Nós vamos repetir a primeira coluna e a segunda coluna da matriz A, aqui à esquerda de A, e nós vamos traçar diagonais aqui no sentido da diagonal principal, a gente traça 3 diagonais, e no sentido da diagonal secundária, a gente também traça 3 diagonais. E nós vamos multiplicar os termos. No sentido da diagonal principal,
Nós vamos multiplicar e adotar os sinais da maneira que você encontrar. Então, nós multiplicamos, ó, A1 vezes A2, 2 vezes A3, 3, mais a próxima multiplicação, mais a próxima multiplicação. Agora, no sentido da diagonal secundária, todas as multiplicações vão ser multiplicadas por menos 1. Esse menos 1 nós colocamos aqui em evidência e colocamos todas as multiplicações da diagonal secundária entre parênteses, das 3 diagonais que nós temos aqui vermelhas, certo? Vamos ver isso no exemplo. O valor numérico correspondente ao determinante da matriz de ordem 3 é este daqui, este cálculo que nós temos aqui. Mas, para não ter que decorar este valor, este número, nós vamos usar o método de Sarry, que consiste em dobrar essas diagonais, em dobrar as duas colunas e traçar essas diagonais, porque este cálculo aqui vai fornecer para a gente o valor do determinante. Então, olha só no exemplo numérico como que isso funciona. Aqui nós temos uma matriz A, nós queremos o determinante de A, então nós dobramos aqui as duas colunas da matriz e nós vamos traçar aqui as diagonais, ó. Vamos fazer os cálculos juntos aqui, ó. Essa multiplicação, 1 vezes 1 vezes 2. Depois, menos 2 vezes menos 1 vezes 2. Estamos aqui, ó. A última multiplicação, 3 vezes 2 vezes menos 1. Está aqui. No sentido da diagonal secundária, nós vamos multiplicar tudo por menos. Então, por isso que a gente colocou esse menos aqui, ó, antes do colchete. Certo? Então, vai ficar... Vamos apagar aqui a diagonal principal. Agora, diagonal secundária, ó. 3 vezes 1 vezes menos 2. Depois, 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E menos 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui estão as multiplicações no sentido da diagonal secundária. E aqui, ó, nesse colchete, nós temos esse menos 1 multiplicando, ok? Então, a gente fez o cálculo aqui no primeiro colchete, deu menos 8. Fizemos o cálculo aqui no segundo colchete, deu menos 13. O menos está multiplicando aqui fora, ó. E o cálculo final foi 5. Então, quer dizer que 5 é o valor numérico correspondente ao determinante dessa matriz dada. Bom, e se a matriz tiver ordem maior que 3? Se for um n maior ou igual a 4? Nesse caso, nós vamos usar essa regra chamada de desenvolvimento de Laplace ou expansão em cofatores. Então, ó, a matriz A vai ser uma matriz quadrada e o n é maior ou igual a 2. Ela pode ser aplicada para o valor de n igual a 2, 3, certo? Então, nós vamos considerar n maior ou igual a 2. E nós vamos ter o seguinte, determinante de A é igual ao somatório de I de 1 a n, porque n é o número de linhas e colunas da matriz, né? Menos 1 elevado a i mais j, i e j aqui diz respeito aos termos da matriz, que não é a e j. Então, quando você constrói a matriz lá, A11, A12, aqui são o i e o j, ó. O i e o j, nesse caso aqui, é o número 1. Nesse caso aqui, o i é 1 e o j é 2. E assim você vai fazer em todos os termos da matriz. Então, você vai ter menos 1 elevado a i mais j, que multiplica a e j vezes determinante de a. Essa notação aqui, ó, quer dizer o seguinte, ó. Essa matriz a, i barra j. A, i barra j pertence a matrizes n-1 por n-1, ou seja, tem ordem menor do que n por n, é a matriz obtida de A pela exclusão da iésima linha e jésima coluna. Então, quer dizer que você vai lá na matriz A e vai excluir a linha I e coluna J e vai colocar os valores que sobraram, né? E assim você vai ter a matriz AI barra J, ok? Então, é uma matriz de ordem menor do que a matriz A. E as notações que nós temos, ó, o C e J podemos chamar de C e J a expressão menos 1 elevado a I mais J vezes determinante de A e J. Deixou o A e J de fora, ó.
Então, C e J é o que a gente chama de cofator da entrada A e J. É igual a menos 1 elevado a I mais J vezes determinante de A e J. E o determinante de A, dessa forma, vai ser o somatório do A e J que tem aqui, ó, vezes o C e J. Nós vamos fazer isso, esse somatório varia de onde até onde? Varia de 1 até N, porque N é o número de linhas ou colunas. Vamos aplicar num exemplo para ficar mais claro. Então, olha só. Aplicando o desenvolvimento de Laplace ao longo da terceira coluna. Esse desenvolvimento, esse cálculo que nós vimos aqui, essa técnica, ele vai ser aplicado na linha ou na coluna que você escolher. Então, aqui nesse caso, nós estamos aplicando na coluna. Então, nós estamos escolhendo uma coluna J qualquer para aplicar. Então, aqui no exemplo... Bom, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre determinante. Os determinantes são valores numéricos associados a matrizes quadradas. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro caso de uma matriz que tem uma linha e uma coluna. Neste caso, o determinante da matriz coincide com o próprio termo da matriz. Que, na verdade, esse IJ aqui é o 1, 1, né? Então, a gente pode até considerar assim, ó, A1, 1, certo? Que vai ser o único termo da matriz. Em seguida, nós temos o determinante da matriz 2 por 2. Então, se a matriz tem ordem 2, o determinante é a expressão A1 vezes A1 vezes A2, 2, menos A1, 2 vezes A2, 1. Nós estamos considerando sempre a matriz genérica dessa maneira aqui, ó, A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, certo? Nós podemos utilizar estas duas barras para denotar determinante. Então, essa expressão aqui você vai ler determinante da matriz que está aqui é igual à expressão do determinante 2 por 2, certo? Agora, para a gente não ter que memorizar esta expressão, este valor numérico, basta você observar que a primeira parcela é a multiplicação, é o produto dos termos da diagonal principal. E a segunda parcela é o produto dos termos da diagonal secundária. Ou seja, você vai multiplicar os termos dessa diagonal menos os termos desta outra diagonal. Isso vai acontecer sempre na matriz 2 por 2. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Nós temos aqui uma matriz A de termos 2, menos 3, 1 e 5. O determinante de A é igual a 2 vezes 5 menos 3 vezes 1. Fazendo o cálculo, a gente acha 13. Em seguida, nós temos aqui o determinante de uma matriz 3 por 3, matriz de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. O determinante da matriz 3 por 3 é essa expressão que nós temos aqui, ó. Este parêntese menos a expressão que está dentro desse segundo parêntese. Então, é uma expressão bem grande para a gente memorizar, né? Mas, pela regra de Sarry, nós podemos obter este valor pelo seguinte meio. Nós vamos somar as multiplicações dos termos desta diagonal na direção da diagonal principal, incluindo a diagonal principal, que é o primeiro parêntese. E o segundo parêntese é a soma dos produtos dos termos da diagonal secundária. E essas duas aqui que estão na direção da diagonal secundária. Quando eu falo que tem a direção da diagonal secundária, é que tem a mesma inclinação da diagonal secundária, certo? Então, esse dispositivo ele é muito útil para a gente não precisar memorizar a fórmula, não precisar memorizar este cálculo dado aqui nessa expressão inicial. Vamos aplicar isso num exemplo. Veja só, nós temos aqui uma matriz 3 por 3. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir as duas colunas iniciais da matriz a coluna A1 e A2, aqui ao lado da matriz A, e nós vamos fazer as multiplicações. Ó. A primeira multiplicação corresponde a esse cálculo, vamos sublinhar, ó, corresponde a esse produto. Depois, nós vamos multiplicar esses 3, que corresponde a esse produto, e esses 3, que corresponde a esse produto.
Em seguida, no sentido da diagonal secundária, você tem que multiplicar por menos. Então, nós colocamos o menos e vamos colocar todas as multiplicações aqui dentro dos colchetes, ó. Eu vou apagar as anteriores, ó. Então, nós temos esta multiplicação, esta e esta. Aí você vai fazer os cálculos. O cálculo do primeiro colchete deu menos 8 e o cálculo do segundo colchete deu menos 13. Menos com menos ficou mais, então menos 8 mais 13 ficou 5, certo? Bom, então, continuando, então quer dizer que nós vimos matriz 1 por 1, matriz 2 por 2 e matriz 3 por 3. O que acontece se a matriz tiver ordem maior do que 3? Os métodos anteriores não se aplicam. Aí, nesse caso, nós vamos usar este método aqui, ó, que é para uma matriz de qualquer ordem, n por n. Então, pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, sem restrições. Então, olha só, se há uma matriz n por n, então o determinante de A, calculado ao longo da coluna J, aqui, gente, você pode escolher qualquer coluna ou então qualquer linha. Nós vamos fixar aqui com colunas, tá? Mas também você pode escolher qualquer linha. Então, o determinante é dado por essa expressão, que é o somatório, I variando de 1 a n, lembrando que a coluna J está fixada. Então, I aqui é a linha varia de 1 a n, então todas as linhas da coluna J. Da expressão menos 1 elevado a i mais j, vezes a ij, vezes o determinante dessa expressão, que significa a matriz de ordem n menos 1 por n menos 1, obtida de A ao eliminar a linha I e coluna J, tá certo? Para facilitar um pouquinho mais, olha só, vamos chamar essa expressão menos 1 elevado a i mais j, determinante de A I barra J, vamos chamar de CIJ. Esse termo aqui é conhecido como cofator da entrada AIJ. Então, se a gente substituir todo esse termo por CIJ, o determinante vai ser escrito como sendo somatório de AIJ vezes CIJ e variando de 1 a n. Lembrando que a coluna J está fixada, certo? Aparentemente é um pouco confuso, mas vamos para um exemplo numérico que você vai ver que não é confuso, é simples, olha só. Primeira coisa que nós temos aqui, então, olha a ordem da matriz, é uma ordem 4 por 4, então o método de Sarry não se aplica. Nós vamos ter que usar o desenvolvimento de Laplace. Esse método que nós acabamos de falar aqui, n por n, ele se chama desenvolvimento de Laplace ou expansão em cofatores, onde esse CJ é o cofator, né? Então, vamos lá, olha só. Primeiramente, você vai escolher uma coluna. Se a sua coluna, o ideal, o mais interessante, é que você escolha uma coluna que tenha o maior número de zeros, se isso for possível, se tiver zeros na sua matriz. Nesse caso do exemplo, a terceira coluna tem 2 zeros. Por que escolher a coluna que tem mais número de zeros? Porque aqui, segundo o cálculo que nós vimos aqui atrás, ó, o determinante é dado pela multiplicação dos termos vezes os cofatores. Então, se o termo é zero, vai zerar aquela parcela. Então, olha só, nós escolhemos, então, a terceira coluna da matriz, que é essa daqui. Então, o determinante de A vai ser entrada vezes cofator. Então, nós estamos aqui, ó, nessa coluna. Então, nós vamos trabalhar com a terceira coluna. E o determinante vai ser, esse elemento é o elemento da linha 1, coluna 3. Esse elemento é a linha 2, coluna 3. Esse aqui é linha 3, coluna 3. E esse é linha 4, coluna 3. Então, nós vamos multiplicar elemento vezes cofator. Então, A1, C1, 3, mais A23, C23, mais A33, C33, mais A43, C43, sendo que o A13 é 0 e o A33 é 0, que são esses aqui, ó. Certo? Então, sobraram o A23 e o A43.
o A23 tem valor menos 1 e o A43 tem valor 4. Por isso nós temos essa expressão aqui, ó. Certo? Agora, resta a gente calcular o cofator da entrada 2, 3 e o cofator da entrada 4, 3. Então, vamos lá, olha só. Vamos escrever aqui a fórmula geral. Ó, cofator da entrada IJ é o quê? Menos 1 elevado a I mais J vezes determinante da matriz resultante de eliminar I e J. Então, veja só. Menos 1 elevado a I mais J. Então, menos 1 elevado a 2 mais 3, que é o I e o J. Agora, esses valores aqui, para você encontrar, você tem que eliminar a linha 2 e a coluna 3 da matriz inicial. Vamos lá na matriz inicial para a gente dar uma olhadinha. Ó. Eu tenho que eliminar a linha 2 e a coluna 3. Olha, vamos olhar os elementos pelas linhas, ó. 1 menos 1, 3. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, 1 menos 1, 3. Que tá aqui. Vamos ver a segunda linha. Menos 2, menos 1, 1. E aqui nós temos menos 2, menos 1, 1. E a terceira linha, 1 menos 1, 1. Então, vamos lá. 1 menos 1, 1. Então, aqui está a matriz obtida ao eliminar a linha 2 e coluna 3. Essa matriz aqui é 3 por 3. Você vai calcular esse determinante, ó, dobrando as duas colunas, repetindo a primeira coluna, a segunda coluna e fazendo as multiplicações das diagonais. Então, aqui nesse cálculo, ele já tá mais resumido, mas você pode fazer, vamos fazer juntos esse cálculo aqui do determinante? Olha só. Então, nós temos, ó, esse cálculo, menos 1. Esse aqui, menos 1. Aqui você vai ter menos 6 vezes menos 1, mais 6. Então, aqui está. Agora, esses valores aqui, esse menos 1 que está aqui é de menos 1 elevado a 5. Deu menos 1. Aí, aqui está o produto, menos. Agora, a segunda parte é essa daqui, ó. Vamos lá. Então, menos a segunda parte, que é das diagonais secundárias, ó. Então, nós vamos ter aqui menos 3. Aqui você vai ter menos 1. E aqui você vai ter 2. Pronto. Então, ó, este cálculo aqui é esse que está aqui dentro dos colchetes, certo? A gente poderia até colocar um parêntese aqui, ó, para fixar que é o cálculo das diagonais principais. Agora, multiplicando tudo isso aqui, resolvendo, e vai ficar menos 6 como resposta, certo? Vamos para o próximo cofator agora. Então, o próximo cofator vai ser o cofator da entrada 4, 3. Então, menos 1 elevado a I mais J, 4 mais 3. Agora, nós vamos eliminar a linha 4 e coluna 3. Então, vamos lá, ó. Eliminando agora, a coluna sempre vai ser a mesma, porque ela é uma coluna fixada, né? E agora você vai eliminar a linha 4. Então, ó, os primeiros termos, primeira linha, 1 menos 1, 3. Vamos lá. 1 menos 1, 3. Segunda linha, 2, 1, 3. Segunda linha, 2, 1, 3. Terceira linha, menos 2, menos 1, 1. Então, aqui, menos 2, menos 1, 1. Então, essa aqui é a matriz. Repete a primeira coluna, a segunda coluna. Vamos fazer os cálculos aqui, ó. Então, nós vamos ter 1, que é esse. Aqui você vai ter mais 6. E aqui, menos 6. Certo? Agora, no sentido da secundária, tem esse menos aqui multiplicando, abriu parêntese. Nós vamos ter aqui menos 6, que é esse. Depois, menos 3. E aqui, menos 2, né? Aí, vai resolver tudo. O menos 1 elevado a 7, que é o resultado do menos 1 elevado a I mais J, deu menos 1. Lembrando que potência negativa, base negativa elevada a potência ímpar, o resultado é negativo. Base negativa elevada a potência par, o resultado fica positivo. Então, logo, o determinante de A não é menos 1,
cofator da entrada 2, 3, mais 4, cofator da entrada 4, 3. Então, vai substituir o C2, 3 e o C4, 3. Substituiu aqui. E vai concluir o cálculo achando aí menos 42 como resposta desse determinante. Continuando com nossa aula, o tópico agora é análise de sistema usando inversa e determinante. Então, olha só, vamos começar com o sistema AX igual a B, onde A é uma matriz quadrada, certo? N por N. Então, se o determinante de A é diferente de zero, então a forma escalonada reduzida de A não tem linhas nulas, e nesse caso, o posto de A é igual ao posto da matriz completa, que coincide também com o número N, que é o número de variáveis, número de colunas da matriz A. Nesse caso, a AX igual a B vai ter uma única solução, que nós vimos nesta aula de hoje, que a solução será x igual a A menos 1 vezes B, certo? Então, recapitulando, se o sistema é AX igual a B e o determinante de A é diferente de zero, tem solução e a solução é x igual a A menos 1 vezes B, certo? Por outro lado, se o determinante de A é igual a zero, a gente não consegue concluir. Então, a forma escalonada de A vai ter pelo menos uma linha nula, e nesse caso, o AX igual a B vai ter infinitas soluções se o posto de A coincide com o posto da matriz completa e for menor do que N, porque tem pelo menos uma linha nula, né? Então, o posto de A tem que ser igual ao posto da matriz completa, da matriz aumentada, para ter solução, certo? Outra possibilidade é o sistema AX igual a B ser inconsistente, que vai acontecer quando o posto de A for menor que o posto da matriz aumentada. Ok? Então, esses são os casos para o sistema AX igual a B. Então, aqui nós temos um exemplo, olha só. Analisa o sistema AX igual a B quanto à existência e o número de soluções. Então, agora, nós não queremos saber qual é a solução. Queremos saber só se existe e quantas são. Então, você pode analisar o determinante da matriz dos coeficientes. Então, tá aqui, ó. Determinante de A, a gente calculou, deu menos 12. Usa o método de Sarri. Como 12 é diferente de zero, então AX igual a B tem uma única solução. Simples assim. Bom, o próximo sistema que nós vamos analisar é o AX igual a vetor nulo, que é o sistema conhecido como sistema homogêneo. A, novamente, é uma matriz quadrada, tá? Porque para o cálculo do determinante é analisado apenas para matriz quadrada. Bom, o primeiro caso que nós temos é quando o determinante de A é diferente de zero. Nesse caso, a forma escalonada reduzida de A não tem linhas nulas e o posto de A vai ser igual ao posto da matriz aumentada e vai coincidir com o número de variáveis. Então, o sistema AX igual a vetor nulo tem uma única solução, que é dada pelo A menos 1 vezes vetor nulo, que nesse caso aqui vai ficar igual a vetor nulo, esse cálculo. A menos 1 vezes vetor nulo é igual a vetor nulo. Outra possibilidade é o determinante de A ser igual a zero. Então, se o determinante de A é igual a zero, a forma escalonada reduzida de A vai ter pelo menos uma linha nula. Nesse caso, o que nós vamos ter? Posto de A vai ser igual ao posto da matriz aumentada e vai ser menor do que N. Aqui, o posto de A coincide sempre com o posto da matriz aumentada, porque as colunas do vetor de termos independentes são todos iguais a zero. Então, mesmo tendo linhas nulas na matriz, não vai acontecer inconsistências, certo? Não vai acontecer possibilidade dos termos independentes ter algum termo não nulo na parte da matriz A que tem todos os termos nulos. Então, nesse caso, AX igual a vetor nulo vai ter infinitas soluções, porque nós vamos ter variáveis livres, certo? E a última observação que nós vamos fazer aqui é que o sistema AX igual a vetor nulo tem pelo menos o vetor nulo como solução. Em ambos os casos aqui, vocês viram que tem solução, né? Pelo menos o vetor nulo é solução. Essa solução é chamada de solução trivial, ok? As nossas análises são o seguinte, ó. Exemplo. Aqui nós temos um sistema AX igual a vetor nulo e nós queremos analisá-lo. Bom, então, analisando o determinante da matriz dos coeficientes, nós vamos ver que deu menos 12. Aqui, nós temos o mesmo sistema do exemplo anterior, com a única diferença que os termos independentes agora são todos iguais a zero.
Então, determinante deu menos 12, que é diferente de zero. Logo, vamos concluir que o sistema x igual a vetor nulo tem apenas a solução trivial. Em seguida, nós temos mais um exemplo, que é este. Nós vamos analisar novamente o determinante das matrizes dos coeficientes. Então, colocamos aqui matriz dos coeficientes, calculou o determinante e encontramos zero. Então, agora, como o determinante de A é igual a zero, a gente conclui que o sistema homogêneo, AX igual a vetor nulo, vai ter infinitas soluções. Certo, pessoal? Bom, então a gente terminou a nossa aula de hoje aqui e agora eu queria que vocês resolvessem exercícios para fixar tudo que a gente estudou. Voltem essa aula, refaçam os exemplos, leiam os resultados que nós colocamos aqui e bom estudo para vocês e até a próxima aula.